isso conseguiu ser papel já. E da segunda linha? Aqui qualquer coisa que falhou na construção, porque isto começou porque tem cá as duas lentes, cá dentro. As cataratas levaram os cristalinos, ficaram as lentes. Entretanto, houve aqui uma avaria no meio porque há 3 anos tive um AIT e há um ano, já foi tive um ADC. Baralhou o processo. Eu, andei ali em volta do que não operou, que é o conceituado, ou o discurso. E andei lá a fazer uma loja que tem condição. A iluminação. Há um efeito objetivo. Eles têm uma intensidade luminosa no chão superior à intensidade luminosa no chão. Então há uma perda de diferença. Eu já vou isso para que tomem em conta e estudem ali no primeiro processo, porque eles aumentaram a intensidade do chão, era fusco, o painel. Então eu entrei e a outra, como me parei, estava mais. Mas foi assim, isto é apesar de ser. São as tais progressivas? São. Mas Eu não olhava para isso. então encontrar aqui desvios do eixo de adentro, tanto entre os filas, como propriamente ao nível. Todo ao contrário, mas como nós ainda temos de óptica, O problema é que isto passa-se cada vez tem Então, muito boa tarde a todos. Vamos iniciar então esta sessão do Open Corpo. Hoje o tema será a ordem ecológica e desenvolvimento, o futuro do território português. Ao meu lado tenho a professora Ana Raposo Magalhães, que tem desde há muitos anos trabalhado nesta área do domínio do território e do planeamento ambiental. E este projeto é um projeto que se insere ao longo de uma carreira, digamos, de uma linha de desenvolvimento de projetos em que se tentou sempre, a professora tentou sempre demonstrar que é necessário nos territórios às mais diversas escalas a existência de áreas de reserva e áreas que contribuam para o funcionamento dos sistemas ecológicos, quer à escala local, quer à regional, quer à nacional. Esse processo tem evoluído, teve trabalhos, por exemplo, aqui no próprio Conselho de Lisboa, em que o Plano Verde de 1992 teve uma importância grande, na altura bastante decisiva para o PDN de 94, que incorporou um conjunto de objetivos que a legislação mais tarde veio a introduzir, como a existência de uma estrutura ecológica dentro do espaço edificado, que era algo que até lá se funcionava como se é perímetros urbanos ou não é perímetros urbanos, e dentro da estrutura ecológica dentro dos perímetros urbanos eventualmente não teria que existir. Isso foi uma mudança substancial e hoje em Lisboa temos esse paradigma razoavelmente estabilizado e ultrapassado. E essa evolução destes conjuntos de instrumentos territoriais neste projeto, que é da Fundação de Ciências e Tecnologia, teve 2 fases. E desenvolve-se não só na definição daquilo que são as áreas estratégicas para o funcionamento dos ecossistemas, mas desenvolve cada uma das características dos potenciais que estas áreas podem significar para o ordenamento do território sob diversas perspectivas, agrícolas, silvícolas e vários tipos de ocupação potencial que o território pode ter em função disto. E, portanto, a professora Raposo Magalhães poderá fazer então a apresentação e depois teremos um período de debate no final. Obrigado por ter vindo. Boa tarde. Eu começo por agradecer à Lisboa Nova nos dar a oportunidade para a divulgação de 2 projetos de investigação
que decorreram no âmbito da Fundação de Ciência e Tecnologia e de um centro de estudos, o antigo Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista do Instituto Superior de Agronomia. Agora, uma linha de investigação chamada Green and Blue Infrastructures. Projetos como estes só se fazem com grandes equipas com várias disciplinas e uma metodologia a que temos chamado de metodologia integrativa, ou seja, cada uma das disciplinas tem a sua metodologia própria para atingir o seu objetivo dentro de uma metodologia integrativa que faz a integração dos dados. O trabalho que lhes vou mostrar, no fundo, é o resultado destes dois projetos, que duraram 8 anos de elaboração, com toda esta gente. A apresentação deste trabalho arrisca-se a ser bastante maçadora. E, portanto, aquilo que eu vou fazer é dizer-lhes quais são os conceitos base em que este trabalho se desenvolveu, o que é que está em termos conceituais por trás, e depois mostrar-lhes rapidamente a cartografia que foi feita e que essa sim está disponível para utilização. O primeiro conceito com o qual lidamos é um conceito que, em termos de ordenamento do território, se chama de aptidão. Esta aptidão, no fundo, é o conjunto de características da paisagem e das exigências que qualquer atividade, seja ela uma atividade que exija edificação, construção, ou a produção de biomassa, de plantas, têm para com essa paisagem. Portanto, este conceito de aptidão diz-nos que qualquer atividade não se pode localizar no território em qualquer sítio. Este conceito é um conceito que entrou em ruptura, sobretudo a partir dos anos 30 do século XX, com o chamado paradigma químico-mecânico. Esta frase de um professor do Instituto Superior de Agronomia, um grande professor de Agricultura, diz-nos que havia e houve desde sempre uma preocupação. Ele dizia: sabemos hoje que se terão de restringir folhas de cultivo. Para isso terá de proceder a uma mais lógica distribuição das culturas, feita através daquilo que poderemos chamar, talvez com certa propriedade, zonagem. Hoje em dia chamamos-lhe de zonamento. Isto é o complexo de estudos contínuos tendentes à delimitação das zonas agrícolas de um país com ajuste às condições ecológicas, populacionais e económicas. O professor Sousa da Câmara dizia isso em 1939. Mas já, muito antes disso, no fim do século XIX, depois da Revolução Liberal, houve uma enorme preocupação de tentar rentabilizar e otimizar a produção de alimentos no país. Desde sempre que em Portugal houve crise de fome, na Idade Média, como em todos, enfim, os outros sítios, mas quando chegamos ao século XIX, de facto, havia uma enorme preocupação com as terras que chamavam de incultos, ou seja, as terras não cultivadas. Porque todas as pessoas achavam que se aumentasse a área cultivada, se conseguia aumentar a produção de alimentos. E também aumentar a possibilidade de exportação. Entramos depois no século XX e muito particularmente durante o período do Estado Novo, com a política do orgulhosamente sós. Nós éramos
e continuamos a ser deficitários em cereais, na produção de cereais, porque não temos aptidão no país para produzir todos os cereais que nós consumimos. E durante o Estado Novo, curiosamente e muito paradoxalmente, a par de uma política de determinação da aptidão dos solos para a produção de trigo, existiu uma política de fazer ou de cultivar trigo em terras sem aptidão para o trigo. Quer dizer, o discurso, as medidas políticas eram umas e, digamos, que a fundamentação científica e técnica era outra. Foi isso que deu origem à chamada campanha do trigo, que fez com que a cultura do trigo avançasse para terrenos de charneca que não tinham, de modo nenhum, aptidão para produzir esse trigo. E, portanto, antigamente toda a gente sabia o que eram as terras de pão, ou as terras de grão. Quem vivia sabia que estava condicionado por limiares ecológicos que era difícil ultrapassar. E é a partir dos anos 30 em Portugal, nos outros sítios um pouco mais cedo, com este tal paradigma químico-mecânico, a entrada dos tratores que passam com muito maior facilidade a rotear terras de caráter pedregoso, terras sem grande fundo de fertilidade, e depois, sobretudo, também a introdução dos adubos, principalmente os adubos azotados, que vieram dar a ideia às pessoas de que era fácil cultivar, fosse o que fosse, em terras sem aptidão para tal. Portanto, é aqui que se dá esta grande ruptura. Isso conduziu no país à desertificação de muitas zonas, nomeadamente nas zonas debaixo do montado, que anteriormente eram ocupadas por pastagens e usadas pelo porco de montanheira, para ovelha e em alguns sítios mais secos, mais pobres também pela cabra. Esse paradigma entrou em ruptura, entraram os tratores, entrou a cultura de cereais e o que deu origem àquilo que hoje sabemos e que se pensa que é uma certa regressão do montado devido à lavoura e à destruição do raizame dos nossos carvalhos, no fundo, que são o sobreiro e a azinheira, mas também os carvalhos do norte. E é a partir daqui que eu lhes queria... Nós, quando voltamos a este conceito de aptidão, nós estamos a admitir que o paradigma químico-mecânico não resolveu os nossos problemas. Porquê? Porque, de facto, os adubos azotados, tudo o que é adubação química, quando cai no solo, precisa de ter condições para poder ser absorvido pelas plantas e, sobretudo, para se manter no solo. E essas condições são, sobretudo, ao nível da estrutura do solo. E o solo só é estruturado se tiver elementos lenhosos. Era por isso que, antigamente, no chamado paradigma orgânico, se passavam os trumos da cama do gado para as zonas cultivadas, as zonas agrícolas. E isso era a maior fonte de fertilidade dos solos. Quando esse paradigma entrou em ruptura e separou a produção animal da produção vegetal, muitos solos entraram em franca degradação. E é esta a solução em que nós estamos, ou por outra, a situação em que nós estamos agora, que é de ter que repensar como é que o nosso território vai ser reordenado
em função de uma fundamentação completamente diferente. Eu falei do espaço rural, mas também em relação ao espaço urbano, estão aqui muitos arquitetos, parece-me que vi na lista de inscrições. Também em relação ao espaço urbano, há um conceito de aptidão que está por trás da possibilidade de se edificar e que nos diz que não pode ser em qualquer sítio. Também isso foi estudado e digamos que o futuro da organização do território português vai precisar deste enorme debate que tem a ver com certeza não será voltar a um paradigma tradicional que não implicava nenhuma mecanização, em que era tudo feito à mão, etc. Mas sabemos hoje que não vai passar por um paradigma químico-mecânico de culturas intensivas, monoculturas, etc. Portanto, vai ter que se encontrar aqui um equilíbrio na utilização de maquinaria que está disponível, mas de uma muito maior humildade e conhecimento daquilo que são as condições do nosso meio e do meio em que nós intervimos. Bom, estes dois projetos, para que projetos destes servem? Eles não servem para ditar como é que as coisas vão ter que se passar a acontecer, não é? Porque os condicionamentos ecológicos, ou a aptidão ecológica, é parte da circunstância de ocupação do território. Depois há as outras questões socioeconómicas, políticas, etc. Mas algumas das conclusões que nós conseguimos tirar destes dois projetos são desta natureza. E nós pensamos que isso é extremamente útil, até para que os nossos políticos possam pensar sobre estas coisas. Nós estamos neste momento a rever a política florestal. Conclusões como estas são úteis. Por exemplo, de acordo com aquilo que lhes mostro a seguir, 39,2% da área total do país deve ser analisada com o objetivo de se melhorar a ocupação do solo rural. Ou seja, são quase 40% da área total do país. Dos 21% da área do país com aptidão à agricultura, quase metade não está devidamente aproveitada. E com maior profundidade, depois vê-se estas áreas que não são bem aproveitadas estão ocupadas com o quê? E, portanto, é possível pensar nisso. Dos 20% da área do país com aptidão à silvicultura, proteção da água e do solo, revestida com floresta, cerca de 1/3 está mal utilizado, com espécies exóticas, novas plantações, que é uma categoria da Carta de Ocupação do Solo, e cortes rasos. Em relação à área edificada em Portugal continental, que corresponde a 5% da área total do país, quase metade situa-se em áreas sem aptidão ecológica à edificação. E dessa quase metade, 33% estão em solos de elevado valor ecológico e 12% estão no sistema úmido, nos fundos dos vales, nos sítios onde normalmente há riscos de cheias, enfim. Relativamente às espécies arbóreas, entre as espécies avaliadas, nomeadamente o sobreiro, a azinheira, a alfarrobeira, o castanheiro e o pinheiro manso, poderão ainda expandir-se para áreas com aptidão para as mesmas. As que apresentam maior potencialidade de expansão, porque à partida partem de uma área muito pequena, são a alfarrobeira e o castanheiro. Que desculpe, Sr. Professor? A alfarrobeira e o castanheiro. São? São aqueles que têm maior potencialidade de expansão. Estava aqui escrevido isso.
A área de Pinheiro Bravo deverá ser reduzida nas áreas sem aptidão e poderá aumentar nas áreas que têm aptidão. Quer dizer, há as duas coisas, áreas que têm aptidão que não são ocupadas por Pinheiro Bravo e áreas sem aptidão que são ocupadas e que nesta situação devem ser cultivadas em mata mista com a introdução de medidas silvoambientais. Em relação ao eucalipto, a conclusão é que, de facto, a área deve ser reduzida e, entretanto, deverão ser introduzidas medidas silvoambientais nas áreas sem aptidão. Aliás, do balanço entre as áreas com potencialidade para crescer e as áreas que devem ser contraídas por não terem aptidão, o eucalipto é a única espécie que tem um balanço negativo, ou seja, em que a área deve francamente ser reduzida. E agora vou-lhes mostrar muito rapidamente a cartografia que foi produzida. É impossível explicá-la a cada uma de per si, para, no fim, lhes poder apresentar um pouco os produtos que resultaram destes dois projetos e que podem ser utilizados. Há aqui também uma conclusão em relação aos matos e porquê que isto foi analisado. Porque toda a gente tem a ideia que hoje em dia, com o problema dos incêndios florestais, a ideia é que os matos todos têm que ser roçados e iluminados. E isso não é verdade. Não é assim. Para já, porque há muitos tipos de matos. Há os matos pirófitos, que são aqueles que de facto alimentam o fogo, e há os matos de folha larga, que são mais difíceis de arder e, sobretudo, constituem, digamos, o andar na sucessão ecológica que conduz ao aparecimento do andar arbóreo autóctone, das espécies autóctones. Aquilo que nós chegamos à conclusão é que 62% da área de matos parece estar adequada às condições ecológicas se for considerado o seu importante papel na conservação da água e do solo. Não são só as árvores, nem são só as pastagens que conservam o solo e que aumentam a capacidade de infiltração. Os matos são particularmente importantes, sobretudo nas zonas muito clivosas. Portanto, aquela ideia que havia, também no fim do século XIX, de que os matos são incultos, e que, portanto, as zonas de matos devem ser arroteadas para receber outros usos, é uma ideia que não conta com a conservação da água e do solo em determinadas zonas. E também não conta com o papel dos matos pastados, por exemplo, no caso dos baldios e das economias de montanha. Não é? Os matos são uma das formas de, sobretudo, ovinos e caprinos se alimentarem e, simultaneamente, esta é uma forma de conter os matos em dimensões enfim, menos perigosas do ponto de vista dos incêndios florestais. Mas, na área de matos, 38% da área de matos devia ser revertida para a agricultura ou silvicultura, pois estão em áreas com aptidão à agricultura, o caso em que houve abandono pela agricultura, de aptidão múltipla ou aptidão à silvicultura em declives de até 16%. O primeiro projeto de que lhes falei destinou-se a delimitar aquilo que chamamos a estrutura ecológica nacional. Esta estrutura ecológica nacional entrou na nossa legislação em 1999, de uma maneira bastante irregular, pouco articulada com todo o resto da nossa legislação de planeamento, etc. E o que é que este é o resultado final, à esquerda, de uma proposta de estrutura ecológica para o país. Dir-me-ão, isso é uma área
vastíssima. A Europa propõe que todos os países membros delimitem aquilo a que chamaram Green Infrastructure. No fundo, é uma infraestrutura que chamam-lhe verde, nós poderíamos chamar infraestrutura ecológica. E a designação de infraestrutura reforça a ideia de que estas são as áreas que são estruturalmente básicas para um ordenamento de base ecológica. Entre a imagem da esquerda e a imagem da direita ainda há muito trabalho. E para se obter esta imagem da esquerda, nós tivemos que produzir cartografia que não existia, e vou-lhes dizer muito rapidamente. A morfologia do terreno, uma carta que é fantástica, cabeceiras das linhas d'água, cabeceiras das linhas d'água nos vários tipos de morfologia. A cartografia ligada à permeabilidade potencial do solo e do subsolo. Reparem que a maior parte destas figuras já estão na nossa legislação ao nível da Reserva Ecológica Nacional e depois o da Reserva Agrícola Nacional, domínio público hídrico, etc. O sistema úmido e áreas de riscos de cheia, nós trabalhamos uma figura que delimita estas áreas com risco de cheia de uma maneira mais expedita do que aquela que está na lei, que é a cheia dos 100 anos. Os atributos do solo, fizemos várias cartas com atributos do solo da qual precisávamos para, como o valor ecológico, a espessura, a textura, o pH, a erosão potencial do solo. Delimitámos as zonas que são zonas do litoral como sistema sensível de interface, terra-mar, etc. E fizemos o levantamento da vegetação natural e seminatural com interesse para conservação. Toda aquela cartografia que serviu para a estrutura ecológica serviu de base também para este segundo projeto, ao qual chamamos de facto de ordenamento potencial e que lhes vou mostrar rapidamente a cartografia produzida. No fundo, este projeto contou com 3 grandes grupos de estudos, um das chamadas culturas agrícolas, que foi coordenado pelo professor do Instituto Superior de Agronomia, o professor José Amélia Abreu, e que foi obtido com uma modelação que conta com as características climáticas, mas também com as exigências das culturas. Um outro grupo de estudos que estudou a aptidão do território às espécies arbóreas e que usou uma diferente metodologia porque nós não conhecemos as exigências das espécies arbóreas que necessitamos para poder fazer modelação sobre isso. E um outro grupo que estudou, digamos, os fatores de aptidão ligados ao solo e subsolo e morfologia. Daqui, o que é que a ideia é que estes grupos de estudos das culturas agrícolas e das espécies arbóreas teve como resultado áreas muito vastas que foram restringidas pelas condições de solo e de morfologia do solo. Naquilo que nós chamamos aptidão integrada às culturas, às espécies arbóreas, e aqui o resto deste subconjunto destina-se à conservação da natureza, à edificação, etc. Mas vou explicar estas são as culturas agrícolas que foram estudadas e que, no caso do sequeiro e no caso do regadio, e estas são as espécies arbóreas que foram